Um magistrado que se preocupa com os problemas sociais das comunidades que o cercam. Assim, podemos definir o doutor Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro. Destaque no judiciário brasileiro pelo seu olhar crítico. O juiz tem prestado excelentes serviços de liderança em Jataí e região. Recebemos com grande orgulho hoje o doutor Tiago Castelhano no nosso Líder Inovador. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Tiago. Um prazer dialogar e conversar contigo. É muito bom tê-lo aqui, viu? Uma satisfação. Acho que Jataí ganhou muito com a vinda do senhor, né? O senhor é uma pessoa admirável aqui na nossa cidade. Nossa, muito carinhosas são as palavras. Jataí que me ofereceu muito mais do que eu consigo dar, Tiago, com certeza. E a gente sempre começa, doutor, o nosso Líder Inovador aqui, perguntando, né? Quem é o doutor Tiago Castelhano? É sempre uma pergunta difícil, o Tiago. Mas se eu pudesse me definir numa palavra, numa frase só, eu diria que eu sou uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem em vários aspectos. Do bem profissionalmente, na minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com a esposa, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com a minha comunidade, com os meus amigos de trabalho. Eu sempre tive uma concepção de vida que quando a gente fala o bem, quando a gente exala o bem, quando a gente se comporta para o bem também vem até a gente. Então, se eu pudesse fazer um resumo, Tiago Castelhano, uma pessoa do bem, de bem com a vida sempre. E como é, doutor Tiago, que um carioca veio parar em Jataí, né? Boa pergunta, Tiago. Pergunta de quase $1 milhão. Até minha aprovação na magistratura aconteceu em 2011, eu tinha 30 anos de idade, eu só tinha pisado uma vez no estado de Goiás, ali por volta do final da década de 80, início da década de 90, entre mais ou menos meus 10 anos de idade, conheci Goiás, Caldas Novas, viemos do Rio de Janeiro para conhecer Caldas Novas. Naquele momento da minha vida já profissional, com meus 25, 26 anos, quando eu iniciei meus concursos para a magistratura, e meu sonho dentro da área do direito sempre foi ser juiz, eu fiz concurso para alguns estados, fiz para São Paulo, fiz para Minas Gerais e fiz para Goiás. Entre todos os resultados, a minha primeira aprovação foi no estado de Goiás, mas ao mesmo tempo eu fui chamado para a última fase da prova para ser promotor de justiça no estado de São Paulo. Optei em vir por Goiás e fechei todas as outras portas. Não tentei, não fiz como se fosse uma loteria, fui tentando, não. Fui aprovado no estado, foi minha primeira aprovação, tomei posse em 2011 e vim para o estado de Goiás. E a nossa carreira de magistratura é uma carreira de estado, ela tem 3 escalas. Primeira fase dela, uma comarca inicial, morei na cidade de Caiapônia por 2 anos, entre 2011 e 2012. Em seguida tive a oportunidade de me mudar para uma cidade melhor, intermediária. Estive na dúvida entre Jataí, Mineiros e Rio Verde. Escolhi Jataí por alguns fatores e agora estou em Jataí desde final de 2012, caminhando aí para os meus 11, 12 anos de Jataí. Uma caminhada aqui em Jataí. Uma caminhada em Jataí. E Jataí acabou, Tiago, me trazendo 2 frutos. Meus 2 filhos nasceram em Jataí. A esposa veio comigo da cidade do Rio de Janeiro, passou comigo por Caiapônia, esses 12 anos na cidade de Jataí, e eu tenho 2 filhos jataienses. Eu brinco com os meus filhos, o meu filho mais velho, tem hora que ele fala, papai, por que eu não nasci no Rio de Janeiro? Aí eu brinco com ele, meu filho, você é jataiense de nascimento e carioca de coração. Eu sou carioca de nascimento e jataiense de coração. Que bacana, né? Eu acho muito interessante, doutor, sempre que a gente conversa com alguém, né, que não é de Jataí, que fala tão bem da nossa cidade. Todas as vezes que eu escuto alguém aqui no Líder Inovador, me emociona ver como que as pessoas que vêm de outras regiões, né, acabam sendo tão bem acolhidas e se apaixonam pela nossa cidade. Às vezes a gente tem gente daqui que não ama a nossa cidade tanto quanto quem chegou aqui e criou as suas raízes, assim como o senhor. Concordo plenamente, Tiago. E uma das coisas, assim, na verdade, a primeira coisa que mais me chama a atenção na nossa comunidade, eu conto isso para meus familiares que moram no interior do estado do Rio de Janeiro, como é uma comunidade que se ajuda muito, uma comunidade que tem um núcleo de câncer, uma comunidade que tem a Favos, uma comunidade que tem uma radioterapia, uma comunidade que tem outras instituições, o grupo do judô, muito famoso do Willer Santos, o grupo do karatê, da escolinha do futebol.
tudo isso com contribuições da nossa comunidade. As festas da nossa comunidade, a queima do alho, a festa do milho, né? Grande parte da festa realizada pelo Sindicato Rural na época da exposição é destinada à nossa comunidade. E as nossas grandes cidades no Brasil perderam essa capacidade, perderam a capacidade de pensar nas outras pessoas. Não que a nossa cidade seja no mundo ideal, não. A gente tem uns problemas de uma cidade de 100 mil habitantes. Mas dentro dos problemas de uma cidade de 100 mil habitantes, nós temos uma comunidade que se ajuda, uma comunidade unida, uma comunidade muito próxima. E mais, Thiago, nós temos, no geral, serviços que funcionam bem na cidade. Uma polícia militar que funciona bem, uma delegacia que funciona bem, uma rede pública que funciona bem, seja de educação, seja de saúde, uma secretaria de trânsito que funciona bem. Então você tem uma boa comunidade, serviços públicos que funcionam bem, nós temos uma grande cidade em termos de pessoas, não em termos de tamanho de 100 mil habitantes. Por isso que sou feliz e fiz bem a minha escolha em ter vindo para Jataí, escolha que fiz há 12 anos atrás. Que bacana, doutor. E eu vou voltar um pouquinho antes do senhor vir para Jataí e pergunto, né, como que o senhor foi para o direito? Como foi essa escolha pelo direito, né, em cursar aí essa área? Eu não vivi nenhum drama na adolescência, no ensino médio, da escolha da profissão. Eu tinha isso muito bem definido pelo exemplo que eu tinha do meu pai, meu pai é vivo ainda, né, tinha da advocacia do meu pai. Meu pai é um advogado há 45 anos aproximadamente, e um advogado da geração antiga, da geração que se misturava muito, o advogado era menos empresário e era mais um munus público, uma advocacia artesanal, uma advocacia de um ideal, de que seria capaz de transformar a sociedade, de transformar as pessoas. Então, vendo meu pai na atuação dele da advocacia, como que ele tratava as pessoas, como que ele tratava a parte contrária, como que ele tratava o poder judiciário, como ele tratava as questões do dia a dia ali, da solução dele como advogado, fez desde o início da minha adolescência, me despertou o interesse em fazer a faculdade de Direito. Então eu começo o meu ensino médio já convicto que eu faria Direito. A convicção depois da magistratura, ela veio muito depois, mas foi em razão da inspiração que meu pai serviu para que eu fizesse Direito e que eu também tivesse a oportunidade de mudar a vida das pessoas. E doutor Thiago, o senhor falando dessa referência, né, do pai do senhor, eu pergunto, né, o senhor tem um grande diferencial que é notado por toda a comunidade, que o senhor é um juiz que está presente no meio da comunidade, né? Todo mundo aqui, a gente fala do Dr. Thiago, lembra dessa risada, né? Do bombô, pelo menos. Isso, dessa risada, né, inconfundível, né? E dessa presença do senhor na sociedade, né? O senhor prestigia os eventos, o senhor está conosco, né, nos momentos de relevância, né, nos momentos nos pontos importantes da cidade, o senhor sempre está presente, né? E como que é ser nesse magistrado presente, né? E quais são os desafios disso, né? Porque a mesma hora que tem os bônus, né, de estar inserido na sociedade, pode também ter os ônus, né, dessa exposição e de estar tão próximo da comunidade. Queria que o senhor falasse um pouco disso pra gente. Nossa, Thiago, muito bom. Isso tem muito a ver, Thiago, primeiro, com a minha personalidade, esse é o meu jeito de ser, né? É claro que nas nossas profissões, o advogado, o empresário, o policial, o juiz, o professor, nós vestimos roupas, nós vestimos personagens. Eu não sou o mesmo Thiago marido, eu não sou o mesmo Thiago pai, eu sou outro Thiago filho, eu sou outro Thiago professor, eu sou outro Thiago magistrado. Mas nós temos uma essência. Essa essência, ela vai nos acompanhar com qualquer personagem. A minha essência eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, eu tenho prazer nisso. Eu sempre tive esse estado de consciência na minha magistratura. Eu sempre fiz um compromisso meu pessoal, antes de eu ser juiz, se eu fosse um juiz um dia, se Deus me permitisse isso, eu seria essa pessoa diferente do que já foi a magistratura no passado. Uma magistratura encastelada, uma magistratura muito distante da nossa comunidade. E eu tenho essa consciência que eu tenho que viver a minha comunidade para eu compreender os problemas da minha comunidade. Só que a gente precisa encontrar um certo limite. Faz parte da minha atividade, da minha profissão,
eu ter um momento de autocontenção. Então eu tenho que fazer algumas escolhas, nem todos os eventos eu posso participar, nem todas as atividades eu posso participar. Uma situação simples, existe uma previsão legal que proíbe os magistrados, por exemplo, de qualquer atividade político-partidária. Então não é qualquer convite do Poder Executivo do município que eu posso comparecer, não é qualquer convite de qualquer instituição que eu posso comparecer. Eu tenho que ter isso em mente, que eu tenho que participar, me envolver com a minha comunidade, o que eu faço naturalmente, isso é meu, naturalmente, com algumas precauções de alguns limites em razão da atividade. E aí você me perguntou dos desafios. Os desafios que eu acabo encontrando são poucos, mas eu já vivi alguns problemas relacionados a esse meu envolvimento com uma comunidade. De repente, um relacionamento num evento em que eu lidei com algumas pessoas e essas pessoas depois me abordam para procurar algo envolvendo o Poder Judiciário, mas a mesma alegria que eu falo sim, eu falo não. Um dos maiores estados de consciência que o juiz tem que ter, a maior força psicológica que ele tem que ter, todo dia nós estamos desagradando alguém. Todo dia nós estamos falando sim ou não para alguém. Todos os dias tem um pai ou uma mãe que está nos xingando, todos os dias tem um empresário que está nos xingando, todos os dias tem um servidor público que está nos xingando, ao mesmo tempo que tem outro que está sorrindo. Faz parte também ter esse estado de consciência. Então eu tenho que ter essa visão de que eu devo, eu gosto e eu quero participar dos eventos da minha comunidade, mas eu tenho que tomar cuidado com essa participação para que eu não tenha problemas no meu trabalho, problemas na minha atividade. Porque uma coisa interessante, Tiago, a magistratura, ela lembra muito o sacerdócio do padre. A imagem do juiz, ela é inseparável. Eu, Tiago, na academia, as pessoas não veem que é o Tiago, que ali eu estou no meu momento privado, que ali eu estou no momento meu de saúde. Ali é o juiz que está malhando. Quando eu sento num restaurante, ninguém vê que eu estou com a minha esposa comemorando ali meu casamento. Ali é o juiz que está sentado, o padre vive isso. O padre senta num restaurante, é o padre fulano de tal. Então eu tenho que também ter muita consciência de que essa mistura, eu não posso achar que a minha vida privada ela é indissociável da minha vida pública. Ela é misturada psicologicamente por parte da sociedade. E eu tenho que conduzir a minha vida privada de uma forma muito correta, muito séria, para que não haja uma descrença em relação à minha atividade profissional. É uma brincadeira que a gente acaba resumindo assim. Como é que o juiz vai julgar alguém se na vida privada ele não guarda retidão, seriedade, prudência? É um desafio. É um desafio porque é um estado de espírito que você tem que estar 24 horas por dia. Na hora que eu saio da minha casa, que eu entro no meu carro e qualquer lugar da minha cidade que eu me dirijo, ali também está o juiz. Não só é o Tiago privado, também é o Tiago juiz. E eu tenho que ter essa consciência. Difícil. É um desafio eterno. É um desafio eterno. É o desafio, né? O Bourdieu, que é uma referência, né, para os meus estudos de história de vida, que dá origem aqui ao líder, ele fala muito isso, né, que a gente não desassocia a vida privada da vida profissional. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente queira, a sociedade sempre vai olhar para a gente e ver essa representatividade, né? Representatividade profissional naquele ato pessoal. O senhor mencionou aí, né, e eu queria que o senhor falasse que o senhor é múltiplo, né? Eu não sei se isso é mal de Tiago, né? Não sei se é esse o nome que traz essa multiplicidade. Minha mãe brinca que são tiaguices. Isso, essa multiplicidade não, mas o senhor também tem um trabalho, né, como autor, né, autor de livros e também como professor, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa extensão aí do trabalho de juiz ao ensinar, né? Ao ensinar por meio da escrita e ao ensinar por meio das aulas mesmo. É interessante que se aproxima o magistério com a magistratura. A magistratura é a arte de resolver conflitos das pessoas e o magistério é a arte de transmitir, né? Eu também faço, Tiago, assim, com prazer, com uma alegria, quando eu consigo transformar a vida do meu aluno, da graduação, da pós-graduação, e eu consigo transmitir o que eu recebi. Isso tem muito a ver com um sentimento que eu carrego dentro de mim, e um sentimento que eu mais odeio quando as pessoas não têm, que se chama assim ingratidão.
toda a minha vida pessoal foi uma vida de altos e baixos, financeiramente e emocionalmente muito bem, financeiramente e emocionalmente muito ruim, mas durante toda a minha trajetória da minha vida pessoal e da minha vida profissional, eu só tive boas pessoas que passaram na minha vida. Boas pessoas que me ajudaram na minha infância, boas pessoas na minha adolescência, na minha universidade, na minha preparação para o concurso. Eu olho o magistério como uma missão de eu transformar a vida daquelas pessoas, como se eu tivesse um dever moral, um dever religioso de também ajudar a trajetória daquelas pessoas. Tive professores extraordinários, tive chefes extraordinários, seja no Poder Judiciário do Estado do Rio, no qual eu fui servidor, seja em escritórios de advocacia, no qual eu fui advogado. Então, tudo isso reflete em mim, eu acho que eu carrego inconscientemente, só muito recentemente eu fiz essa reflexão, a minha vontade do magistério, no aluno da graduação, no aluno da pós-graduação, olhar para aquele aluno e falar, você pode ser um advogado, uma advogada diferente. Eu vou te ajudar, eu vou contribuir para que você olhe sob uma outra perspectiva, para que você tenha essa habilidade, para que você desenvolva essa competência. E eu olho o meu magistério como essa missão. Menos um pouco hoje em termos de tempo dedicado a isso, muito em razão dos meus filhos. Até 2014 estava envolvido na graduação, na pós-graduação. Atualmente só no ensino de pós-graduação em alguns cursos em Goiânia. E a escrita? E a escrita entra dentro desse grande magistério, né? O livro é uma possibilidade de você se expressar, de você transmitir de uma forma perpétua, de uma forma perene. As palavras a gente se perde, né? O que eu ministrei de aula em 2013, 2014, eu marquei um único aluno que teve aquela única oportunidade de me encontrar na época do Cesut, por exemplo, aqui na nossa cidade de Jataí. A escrita eu consigo perpetuar isso, olha, tá aqui. A escrita não é para vender livro, para ganhar dinheiro, não, nada disso. Ganhar dinheiro, deixa o Paulo Coelho ganhar dinheiro com o livro. A escrita é um magistério eternizado e perenizado. As palavras do senhor, doutor, são muito inspiradoras, né? E assim, só reforça a admiração, né, que eu tenho pelo senhor. E eu gostaria que o senhor falasse, né, um pouco sobre essa questão. Como o senhor se vê hoje como um líder que inspira? Nossa! Nossa, Thiago, responsabilidade, né? Responsabilidade, Thiago. O interessante, Thiago, que a liderança, quando na aprovação do nosso concurso da magistratura, a gente se torna um líder formal, obrigatório. Nós nos preparamos para um concurso tão complexo, tão difícil. No momento da posse, no dia seguinte à posse, que a gente se torna juiz, no início pelo interior do estado de Goiás, esse líder forçado é o líder que tem que comandar uma equipe, ele tem um fórum para administrar. Nós temos, por exemplo, na nossa cidade, uma juíza, a doutora Estela, que tem que administrar um fórum com 8 juízes, 30 servidores, estagiários, terceirizados. É um líder forçado. Mas a liderança ela acaba surgindo, Thiago, quando você compreende que é possível sim você agregar nessa sua liderança forçada, a magistratura é uma liderança forçada, algumas habilidades. Isso é estudado, isso é preparado, a habilidade da escuta, a habilidade da delegação, habilidades, enfim, ligadas a competências da psicologia, da administração de empresa. E a gente consegue recorrer a vários lugares de estudo, né, como a psicologia, como a administração de empresa, como a pedagogia, para que se forme, no meu caso, uma formação, para que a gente tente a completude. Completude nunca vai se ter. Eu me considero sempre com os meus defeitos, como pessoa e como profissional, mas a gente tem que ter estado de consciência das nossas imperfeições também. Tento, dentro da medida do possível, na minha microliderança como equipe da Vara de Fazenda Pública, Infância e Juventude aqui de Jataí, desenvolver formas de ter uma escuta ativa, estar próxima da minha equipe, compreender as necessidades da minha equipe, apresentar soluções à necessidade da minha equipe. Então eu tento desempenhar esses papéis de liderança com base nessas ferramentas que hoje estão disponíveis para a gente. Muito bacana. E a gente vive num mundo que as notícias ruins, né, e as coisas ruins, elas são sempre divulgadas com maior amplitude, né? É incrível como as coisas ruins vão se esparramando, né?
e a gente é carente de ouvir coisas boas. E aí eu queria que o senhor falasse para quem nos assiste, né, quem está conosco aqui, algo para inspirá-las, né, para que tenham esperança que é possível, né, e que as gerações que estão vindo podem construir um mundo diferente, né, podem contribuir mais, assim como o senhor disse, essa questão da união, da formalização das instituições que mantém viva esse espírito comunitário, né? Como que a juventude pode se engajar para a gente poder ter uma sociedade melhor? Perfeito. Nossa, lembrando o nosso conceito de modernidade líquida, né? Que todas as do Zygmunt Bauman, todas as relações elas vão modificando de acordo com as situações de momento. As gerações que antes eram contadas em 20 anos passaram a ser contadas em menos de 5 anos. Eu tenho muita preocupação, vou externalizar a minha preocupação. Eu tenho muita preocupação que nós vivemos atualmente o maior estado de experimentação que nós já vivemos na história da humanidade. A história da humanidade ela é contada, especialmente após o século XVIII, com evoluções gradativas, lentas e com mudanças de comportamentos da mesma proporção lentas. Quando a gente fala que as gerações elas são reduzidas de 20 a 30 anos, as contagens, para aproximadamente 5 anos, nós estamos já na geração alfa, por exemplo, que é a geração dos meus filhos. Os meus filhos, crianças aí pequenas, estão vivendo a maior experimentação da vida que a minha geração não viveu. Nós somos da mesma geração, provavelmente. A nossa geração não viveu, que é você ser criado no mundo digital. Você ser criado com as informações disponíveis na palma da sua mão. Você ser criado com a cobrança por parte do seu empregador em qualquer horário, em qualquer momento do seu dia, você ser cobrado por qualquer ciclo de relacionamento que você esteja disponível 24 horas e você ser influenciado com base nas fake news. Nenhuma geração viveu isso que as crianças hoje no mundo vivem. Nós entramos nessa era digital, especialmente pós as redes sociais, a partir ali da metade do século XX, do início do século XXI, 2010, 2012, 2013, 2014. E nós precisamos, Thiago, que a nossa sociedade faça um pacto urgente de estabelecimento de limites quanto a essas divulgações dessas mídias sociais. A gente precisa estabelecer controles públicos sobre o que é falado, sobre o que é discutido em qualquer sociedade mundial. Eu não estou dizendo em tolher liberdade de expressão. O conceito de liberdade de expressão, um conceito clássico, vem da Revolução Francesa, mas a gente tem que pensar que liberdade de expressão não é liberdade absoluta para a propagação de qualquer tipo de informação. E você provavelmente vive isso que você lidar com adolescentes, né? Eu lido com crianças no qual meu ambiente doméstico ele é exclusivamente controlado por mim e pela minha esposa. Mas nós vivemos a figura dos adolescentes ali entre os seus 15, 16, 17, 18 anos, que não existe mais esse controle dos pais. Então, se eu pudesse deixar uma única mensagem, a gente precisa, como sociedade, como agente público, como família, olhar para os nossos relacionamentos digitais. A partir de agora, nós temos um momento de virada, de guinada da nossa sociedade. Qual é a sociedade que nós queremos a partir de agora? Revolução Francesa no final do século XVIII foi uma grande guinada. Saímos de um Estado opressor, de um Estado concentrador de riqueza, de um Estado monárquico absolutista e inauguramos uma nova sociedade baseada nos valores de igualdade, de fraternidade e um valor muito caro, a ideia de valor de liberdade. Eu posso me expressar, eu posso falar, eu posso tratar das minhas questões pessoais, eu posso escolher o meu cabelo, eu posso escolher minha roupa, eu posso escolher meu penteado, eu posso escolher a profissão que eu vou ter, eu posso escolher o que eu vou estudar, onde eu vou estudar, maravilha! Você pode ter qualquer tipo de escolha, mas hoje as nossas escolhas, quando elas são baseadas em mentiras, elas interferem como um efeito dominó em toda a nossa sociedade. E é papel dos pais para as nossas crianças e nossos adolescentes criar a cultura da educação digital. As nossas escolas ainda não estão preparadas. As nossas escolas estão falando de ensino formal, de geometria, de álgebra, de história do Brasil, de geologia, de geografia, de química, de física, e nós não temos ainda educação digital.
Nossa sociedade, a educação digital tem que estar na pauta. E o controle do que é publicado e a responsabilização das pessoas que publicam as mentiras é uma pauta urgente, Tiago, uma pauta urgente. Com certeza, né? Nós estamos vivendo e vivenciando muitos desses efeitos, né? Em todas as esferas, né? Seja na esfera social, seja na esfera profissional, seja na esfera política, nós estamos vivendo um efeito muito avassalador de tudo isso, né? Dessa disseminação da informação falsa. O senhor abordou dois pontos aí dessa fala do senhor, que eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho. O senhor falou de educação, né? E o senhor falou de família. Qual que é o papel dessas duas instituições na visão do senhor para a constituição de uma sociedade? Fundamentais. Na sociologia jurídica, a família e a educação, primeiro a família, são os dois pilares dos instrumentos de controle da nossa sociedade. Instrumentos de controle de sociedade é para que a gente não se transforme numa sociedade de animais irracionais, onde os seus instintos sexuais, os seus instintos de violência aflorem. Nós vivemos no Brasil, dados publicados recentemente, está da toda a internet, dados seguros, né? Não é fake news, dados seguros de institutos sérios que publicam todos os anos os índices de violência no Brasil. Nós ocupamos o índice em primeiro lugar de feminicídio no Brasil, de abuso sexual de crianças, de fraudes pela internet e de homicídios por arma de fogo e, quinto, e por homicídios infringindo leis de trânsito. Nós ocupamos as 5 piores estatísticas de violência. Isso é o instinto do ser humano, é o instinto nosso, do nosso povo brasileiro, aflorado por vários motivos para que gere essa violência. A família, para a sociologia jurídica, é o primeiro lugar onde esses instintos são controlados, domados, compreendidos e resolvidos. A família tem um papel fundamental na primeira fase, da primeira infância dessa criança, de tentar despertar nela, fazê-la compreender que os problemas sociais eles não são resolvidos com um tiro, eles não são resolvidos com uma facada, eles não são resolvidos com um atropelamento. É nessa primeira infância que os pais têm a obrigação, por exemplo, de explicar para os filhos que num acidente de trânsito, quando um bate no outro, eu não saio do carro com uma arma na mão, eu não saio do carro com um pedaço de pau na mão, eu não abro o vidro e xingo as pessoas dentro do volante. Então não adianta, Tiago, uma escola, a partir dos seus 7, 8, 9 anos, recebendo essa criança, transformar essa criança, se essa criança não foi transformada dentro da sua casa. A criança é uma pedra bruta, né? É uma pedra que ela é moldada pela primeira infância, pelo modelo, pelo comportamento do pai, pelo comportamento da mãe. Conto uma história para você. Recentemente, eu chegando perto da escola militar, lá onde você é professor, eu parei para cruzar uma avenida ali naquela região, um cara me acertou e meus 2 filhos estavam dentro do meu carro. Ele bateu na minha traseira e minhas crianças se assustaram. Falei para eles, calma. A pessoa veio nervosa, enfim, para pedir desculpa, achando que eu já fosse sair xingando. Saí do carro, falei, não, preocupa não, acontece, vamos ver. Quando eu voltei do carro, a primeira coisa que meus crianças me perguntaram, pai, mas você não xingou ele, meu filho? Não precisa xingar as pessoas. A gente tem que conversar com as pessoas. Ele errou, a gente vai ver o que a gente vai fazer e tá tudo bem e vamos seguir. Se a gente não constrói as nossas crianças assim, só que não adianta eu construir minha criança assim. Você precisa construir a sua, ele precisa dele, ela dela, ele a dele. Porque as nossas crianças vão se encontrar na sociedade. O meu filho vai encontrar com o seu em algum momento, numa praça pública, numa escola, num ensino universitário. Então, enquanto nós não tivermos estado de consciência social de que a família ela é mais importante do que a escola, nossa sociedade brasileira continuará ocupando o ranking da sociedade mais violenta do mundo. Mais violenta do mundo. Posso contar mais uma história? À vontade, Duas doutor. histórias que eu vivi. Nos anos 2000, eu estava na minha universidade, estudei na Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. Estava indo para o Maracanã assistir meu Flamengo, era Flamengo e Vasco do Campeonato Carioca. Desci na estação Maracanã, os torcedores vascaínos, por um combinado, tem que descer na estação São Cristóvão. Na hora que eu desci na estação do Maracanã, tinham 2 americanos jovens, na casa dos seus 20 anos, com a camisa do Vasco, já sendo xingados na estação do metrô. Xingados.
2 seguranças do metrô vieram até os 2 jovens e explicaram que eles não podem usar camisa, que ali... Aí algumas pessoas que falavam inglês, eu não participei, mas eu assisti a cena, explicaram que não tem como. Eles saíram incrédulos, eles não acreditavam. Como assim? A integridade física deles está em jogo por causa de uma camisa de futebol. Eu vivi estádio de futebol até recentemente. Final do Flamengo em 2006, da Copa do Brasil no Maracanã, eu estive. Campeonato Brasileiro 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro com o Adriano. Participei de quase todos os jogos, inclusive o último jogo contra o Grêmio 2-1. Comportamento do torcedor brasileiro dentro do estádio de futebol, ele é assustador. São animais. Só que são animais trabalhadores, médico, advogado, servidores públicos, enfim, pessoas que na vida social se comportam bem, mas ali manda tomar naquele lugar, seu filho são animais. A criança vê, a criança enxerga o jogador adversário como inimigo, a criança enxerga a torcida adversária como inimigo. Passado anos depois dessa história lá do Maracanã, passei no concurso para juiz, vim para Goiás, fui nos Estados Unidos, tive a oportunidade de acompanhar um jogo de playoffs da NBA, lá em Nova York, New York Knicks contra Indiana Pacers. Falei para minha esposa, Fernanda, 2 torcidas diferentes, vamos com uma camisa neutra. Fui com uma camisa que não tinha nada a ver, nem do New York Knicks, que é meio azul, nem do Indiana Pacers, que é amarelo. Thiago, eu fiquei tão envergonhado por ser brasileiro naquela hora, tão chocado. Não existe distinção de local de torcida. As pessoas cantam, as pessoas gritam seus times, um do lado da outra. As pessoas entram no estádio de basquetebol, o povo do Indiana Pacers, pai e mãe com as suas crianças, com seus filhos, no meio da torcida do New York Knicks, torcida só de homens grandes, aqueles homens fortes, no meio da torcida do Indiana. Ninguém provoca, ninguém mexe, ninguém olha, ninguém xinga. Porque eu não olho o outro como inimigo. Aqui a gente olha como inimigo. Eu estava no Maracanã recentemente, no jogo do Flamengo e América pelo Campeonato Brasileiro. Sentei no setor sul com os meus filhos, a torcida do América Mineiro estava atrás de mim. O que eles nos xingavam e o que os que estavam perto de mim xingavam eles, meu filho falava, nossa, pai, estão mandando tomar naquele lugar, eles estavam chocados. Falei, meu filho, são mal educados, pessoas mal, não repara, são pessoas mal educadas. É o meu esforço como pai de, olha, não sejam animais, igual essas pessoas são animais no estádio de futebol. É chocante. Quando que nós vamos mudar a nossa sociedade brasileira? Eu não acredito em mudança. Sinceramente, eu não acredito em mudança. Eu vivi isso vivo como adulto, vivi como adolescente, vivi como criança, meu pai viveu, meu avô viveu, e assim vai. As gerações vão transmitindo as gerações. Porque o exemplo vai sendo seguido, né? O exemplo vai ser sendo seguido. E ninguém quebra essa cadeia. Ninguém quebra essa cadeia. Ninguém quebra, e às vezes hoje, com a disseminação da informação tão rapidamente, isso tem se intensificado de forma mais rápida, né? Meu pai tem um casal de amigos que mora na cidade dele, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele é um americano, aposentou, veio para o Brasil, já era casado com uma brasileira lá, veio para o Brasil. E um dia eu tive a oportunidade de perguntar para ele o que mais choca ele no Brasil. O que é? Que tipo de comportamento? É o atraso do carioca? O carioca é um povo muito atrasado para todos os compromissos e o goiano não é. Eu senti essa diferença cultural. É o palavrão? O carioca fala muito palavrão, eu sou carioca, me penitencio todo dia. É o quê? É intimidade demais? Nós brasileiros encostamos muito e os americanos e os europeus não estão acostumados? Ele não. É como você se comporta no trânsito. Como assim? Vocês no trânsito se transformam. Aí ele até brincou, não tem o desenho do Pateta? Que o Pateta no trânsito se transforma, fica louco. São vocês no trânsito, são pessoas maravilhosas para sentar numa mesa, para tomar uma cerveja, mas na hora que entra no carro, vocês viram animais. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Mais uma vergonha para minha conta, como brasileiro, né? Mais uma vergonha para minha conta, para eu olhar para meus filhos e falar, não sejam assim. Sejam diferentes. Sejam diferentes, vocês têm a oportunidade de ser diferentes. Seria diferente. Doutor, nós poderíamos ficar aqui horas conversando, viu? Acho que a cada fala do senhor eu conseguiria extrair uma pauta. Mas como nós temos um tempo para seguir, né? Infelizmente nós temos que encerrar. Mas é muito bom ouvi-lo, né? E a cada fala do senhor realmente é um momento para que a gente reflita. Né? Reflita muito em que tipo de sociedade que nós temos e que tipo de sociedade que nós, enquanto pais, temos o dever de tentar construir. Porque também eu acho que a gente tem a nossa
parcela de responsabilidade sobre Sem isso, dúvida, né? sem dúvida. Hoje, como eu trabalho na escola, como o senhor citou, a gente vê muito uma terceirização para a escola dessa educação, né? Os pais cada vez mais se eximem dessa responsabilidade de educar e querem que os outros eduquem, né? E essa educação, ela perpassa até mesmo pela ausência, né? Ele deixa de estar presente, entrega o celular na mão do menino, né? E tipo assim, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso estar disponível para responder o WhatsApp, né? Então, eu vou entregar um celular para o meu filho, que ele se ocupa e eu posso continuar aqui. Então, nós também temos que assumir essa nossa parcela de responsabilidade para evitar, né, tantos conflitos que a gente vivencia aí cada dia mais. E o senhor, nessa área de gerenciamento de conflitos, né, está sempre ali participando disso. Uma consequência, Thiago, aproveitando a sua fala, uma consequência dessa nossa sociedade doente, essa sociedade mal educada, é o nosso poder judiciário. Nós temos no Brasil 70 milhões de processos judiciais, Thiago. Uma população de 205 milhões de pessoas. Nós já chegamos a 100 milhões de processos. 70 milhões de processos judiciais. Nós lidamos com conflitos judiciais que em países civilizados seriam impensáveis. É uma agressão no trânsito, é o atropelamento doloso, é a violência causada no supermercado entre dois clientes, é o soco e pontapé que clientes trocam no estacionamento do shopping, é a mãe que agride e mete a mão na cara da professora na escola. São os nossos conflitos no nosso poder judiciário. Uma cidade como a nossa, de 100 mil habitantes, precisa ter uma vara, um juiz, só para violência contra a mulher, Thiago. Isso é muito sério. Jataí ocupa nos primeiros lugares da estatística da violência contra a mulher. Nós precisamos ter uma juíza, precisamos ter uma equipe, precisa ter uma equipe na delegacia de polícia, precisa ter policial militar. Isso custa dinheiro para o Estado, porque a nossa sociedade ela é incapaz de resolver seus próprios conflitos. Ela é incapaz de, no diálogo, na mediação, no bom senso, na ponderação, ela é incapaz de resolver seus conflitos. Quem que acaba sobrando para resolver os conflitos? O Poder Judiciário brasileiro. Todos os anos, nossos índices de processos aumentam porque a nossa sociedade cada vez mais é incapaz de resolver os seus problemas, precisa dessa figura do juiz. Aí eu te faço uma correção, a gente não é gerente de problema, nós somos resolvedores. Vocês resolvem os problemas, vocês não gerenciam. A gente não gerencia problema. A gente fala, criança vai ficar com o pai ou vai ficar com a mãe, entrega a propriedade pro fulano, pro ciclano, leilou essa casa, não leilou essa casa, é resolvedor de problema. Ninguém deu conta de resolver, eu determino. Muito bom tê-lo aqui conosco, né? Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. É uma honra poder tê-lo aqui e repito a dizer, né? O senhor é uma pessoa admirável e Jataí ganha muito com o senhor aqui. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.